uma atitude preciosíssima. Mesmo assentados, nós vamos fazer a leitura, Mateus 26, do verso 6 ao 13. Diz o texto: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, eu vou só acrescentar aqui um pouquinho, o ex-leproso, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, ou perfume, que lhes derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ou por que vocês estão incomodando-a? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. E em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Se teve algo que me deixou impressionado com a narrativa que acabamos de ler, foi o fato da importância que aquela família tinha para com o Senhor Jesus. Aquela família, diz o texto, que Simão, eu não posso precisar se ele era pai ou esposo de Marta, mas nos dá a entender que era o chefe de família. A família era composta por Simão, que havia sido curado da lepra, Maria, que alguns afirmam também ser Maria Madalena, a qual o Senhor Jesus havia libertado dos espíritos demoníacos. Era composto também por Lázaro, que o Senhor havia ressuscitado dentre os mortos, e era também composta por Marta. E Marta, ela representava, dentro do contexto familiar, a diaconia, a mulher envolvida no serviço. Ou seja, uma família preciosíssima aos olhos de Deus. E isto nos chama a atenção para que possamos também dar toda a prioridade à família. Família é um projeto de Deus, é uma instituição divina. A estruturação de uma família é muito importante. Nós acreditamos, Mariana, que Deus está estruturando a vida de sua irmã, de Célio, para que sejam uma família estruturada, uma família abençoada, uma família
agradecida a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em cada um dos seus componentes, dos seus membros. Veja, queridos, que todos eles tinham motivos suficientes para ser gratos a Deus por todos os seus benefícios. Talvez, eu até diria muito provavelmente, fosse o que atraísse a presença de Jesus naquela casa: gratidão. Era uma casa que Jesus frequentava quase que regularmente. Jesus se hospedava naquela casa. Porque aquela casa, aquela família, exalava o bom cheiro de Cristo Jesus. A primeira coisa que nós aprendemos é que uma atitude preciosa para com Deus deve ser fundamentada na gratidão ao Senhor. Eu não sei aqui quantos de vocês vieram do submundo do pecado, da podridão do tipo de vida que nos escraviza ao pecado. Mas eu posso afirmar uma coisa a vocês: que aqueles que vieram da sarjeta, aqueles que vieram do submundo do pecado, aqueles que eram escravos do pecado, mas que agora são livres em Cristo Jesus, eles têm no coração uma profunda gratidão para com o Senhor Jesus. E eles estão sempre dispostos e predispostos a se dar, a dar o melhor de si para o Senhor Jesus, a dar o melhor de si para o reino de Deus, a dar o melhor de si pela igreja, pela casa do Senhor, pela obra do Senhor. São pessoas desta natureza, desse quilate, que enche o coração de Deus de alegria e de prazer. Por isso, queridos, que a atitude daquela mulher chegou a escandalizar os discípulos, porque aquela mulher, segundo a narrativa, diz que ela possuía um perfume muito precioso, caríssimo. Eu acredito que os valores correspondentes ao conteúdo desse perfume equivaleriam a muito. E aquela mulher, também agradecida a Deus, ela não titubeou. Quando ela viu e fora movida pelo Espírito de Deus para oferecer o que ela tinha de mais precioso, e nesse momento o que ela tinha de mais precioso em suas mãos era aquele vaso contendo um perfume caríssimo, ela quebrou o lacre, quebrou o vaso e derramou aquele perfume sobre a cabeça do Senhor Jesus. A segunda atitude preciosa que eu posso extrair desse texto é que, para que possamos oferecer a Deus o melhor, o mais precioso, eu preciso ter
quebrantamento do meu coração. Eu preciso me quebrantar diante do Senhor. A atitude de uma pessoa agradecida e quebrantada é a atitude de alguém que reconhece o grande livramento que o Senhor Jesus proporcionou na vida dessa pessoa. Por isso, meu irmão, minha irmã, chamou a atenção dos discípulos, de tal forma que eles começaram a criticar aquela mulher. Eram impregnantes. Sabe por quê? Porque a ótica humana é uma ótica equivocada. Mas a ótica de Deus, ela é perfeita. Para as pessoas, aquela atitude era inconveniente, era uma atitude desnecessária, era uma atitude que, na verdade, como eles alegavam, é um desperdício. Mas não é assim que Deus vê a atitude de um coração quebrantado. E se tem algo que nós entendemos que se faz tão necessário no meio evangélico nos dias de hoje, são pessoas que tenham atitudes de quebrantamento de coração, que sejam quebrantados. Existem pessoas que carecem de ser quebrantadas pelo Senhor, mas também existe aquelas que têm se tornado resistentes, mesmo e apesar das dores, dos sofrimentos, mesmo apesar das situações tão difíceis, parece até que se tornaram fortalezas imbatíveis de resistências. Mas o homem ou a mulher, quando tem um coração voltado para Deus, sensível ao Espírito de Deus, propenso a se arrepender dos seus pecados e a reconhecer a necessidade de ser tratado, de ser curado por Deus, torna-se um homem, uma mulher preciosíssima aos olhos do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas que dá graça aos humildes. Se tem algo, meu irmão, minha irmã, que Deus não rejeita, é um coração quebrantado e um espírito contrito. Mas Deus também sabe ser resistente para com aqueles que são resistentes. Infelizmente, essa atitude inconveniente do nosso coração nos tornando resistente, não é algo que Deus tenha prazer. A minha esperança é que toda a igreja tenha um coração sensível ao Espírito de Deus, que se quebrante diante do Senhor, tenha facilidade de reconhecer os seus erros, os seus pecados, e possa se consertar diante do Senhor, para que você possa desfrutar do melhor que Deus tem na sua vida.
Aquela mulher, também diz o texto, que a atitude dela exalou um cheiro tão forte e tão agradável que encheu toda aquela casa, aquele local aonde eles se encontravam. Quando nós também nos quebrantamos diante do Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor em adoração, as nossas orações têm subido diante de Deus como perfume agradável. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós temos aprendido a amar o ministério da oração, o ministério da intercessão, o ministério da adoração, porque temos sido quebrantados pelo Espírito de Deus e sabemos da importância que as orações representam diante do Senhor. A palavra diz que as orações dos justos ou dos justificados em Cristo são o contentamento de Deus. Eu tenho prazer de subir ao monte, tenho prazer, como hoje pela manhã, lá em Taquatiara, de fazer a minha caminhada, a minha devocional em oração. Tenho prazer de guerrear o bom combate em oração, porque eu aprendi com muita dor e sofrimento o que é ser quebrantado diante do Senhor. Enquanto eu fui orgulhoso, resistente, Deus também me tratou de uma outra forma. Mas no dia que eu me quebrantei e me arrependi dos meus pecados e me consertei diante do Senhor, passei a ser preciosíssimo aos olhos do Senhor. Eu nunca esqueço da palavra que Deus me deu lá em Daniel capítulo 10, quando ele diz assim: e tu, Daniel, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. Se tem uma coisa que me traz extrema confiança, é saber que quando eu vou para a oração, as minhas orações têm chegado diante do trono de Deus e o Senhor tem ouvido cada uma de nossas súplicas. Por último, eu percebo aqui uma ilustração do que o Senhor Jesus também fez por todos nós. Ele deu o que ele tinha de mais precioso. Ele derramou o seu sangue, a sua vida na cruz do Calvário por todos nós. Diz também que a atitude daquela mulher, ela ficaria lembrada para a sua memória por todo sempre e eternamente, aonde quer que o Evangelho fosse pregado. A atitude de Jesus para conosco, em entregar a sua vida, em derramar o seu sangue por nós, também ficou eternizada, e é isso que nós vamos fazer nessa noite, em memória ao Senhor Jesus. Nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, numa noite tão significativa e tão expressiva, que é a noite de Páscoa, domingo de Páscoa. E foi
num dia como este, que o Senhor reapareceu dentre os mortos e através da sua morte nós obtivemos vida eterna. Que você jamais se esqueça dessa atitude de Deus para conosco. Que você jamais se esqueça que as atitudes significam amor. Amor não é feito de palavras, mas de atitudes. Quando nós nos apresentamos diante de Deus também, precisamos ter atitudes que demonstrem o nosso amor para com Deus. Por isso, nessa hora, eu quero estar assim, junto com você, apresentando a sua vida, apresentando o que você pode devolver de mais precioso para Deus. Alguns, quem sabe nesta noite, necessitam literalmente entregar o seu coração, outros a sua vida, outros a vontade, e tantas outras coisas, queridos, que devemos apresentar perante Deus, que nós temos tido como precioso ou mais precioso. Mas, Senhor, nada mais nobre do que reconhecermos que tudo que temos, tudo que somos, foi iniciativa amorosa de Deus para conosco, Senhor. Se não fosse esta iniciativa de amor de Deus para conosco, nós ainda estaríamos distante de Ti, Senhor. Mas hoje, Pai, temos o prazer, a alegria de nos apresentarmos perante Ti, não mais como criaturas tão somente de Deus, mas como filhos amados, filhas amadas. E nesta qualidade, Senhor, eu quero ofertar, consagrar, oferecer diante de Ti tudo aquilo que eu tenho, tudo que eu sou, seja a minha habilidade, as minhas capacitações, seja o meu tempo, seja, Senhor, todas as coisas que eu considero preciosas, a minha saúde, eu quero devolver para Ti em forma de gratidão, porque o que Tu fizeste por mim, Senhor, nenhum outro poderia ter realizado. Por isso, Deus, constitui-se para nós, Teus filhos e Tuas filhas, uma honra poder Te servir, poder trabalhar na Tua causa, poder ministrar nos Teus átrios, poder ser instrumento de alcance de vidas. Senhor, quem sabe nesta noite alguém está sendo tocado e movido pelo Teu Espírito Santo para ser um obreiro de valor, uma obreira de valor. Quem sabe Tu estás levantando diáconos e diaconisas nesta noite, profetas, ministros, mestres, apóstolos, pastores e pastoras, evangelistas, instrumentistas. Deus, eu creio, Senhor,
que tu estás distribuindo dons espirituais e ministeriais no meio da tua igreja, porque tu nunca olhou para cada um de nós pensando em nos dar apenas um pouquinho, mas o desejo do teu coração é a plenitude de vida, plenitude do teu Espírito Santo, plenitude da tua graça, plenitude do teu perdão, plenitude, Deus, de intimidade contigo. Por isso, Senhor, leva-nos através do teu Espírito Santo a termos uma atitude como daquela mulher, como de Simão, como de Lázaro, de Marta e de tantos outros homens e mulheres de Deus que têm oferecido o que tem de mais precioso, Pai. Não tem se limitado tão somente a uma parte ou ao que sobra, mas a totalidade para o Deus Todo-Poderoso. Recebe a nossa adoração em nome do Senhor Jesus Cristo.